Avançamos agora para a última fronteira com o Miguel Gonçalves, como costuma acontecer ao domingo. Viva, bom dia, Miguel. Vamos lá às novidades. Para já, mais umas do James Webb, não é? Continua aqui a levar-nos até aos primórdios do universo e desta vez também ao aparecimento das galáxias. Não é? Sim, e desta vez os cosmólogos olham para o resultado do Webb e dizem: vá lá que desta vez ele veio ajudar a compreender um bocado o Big Bang. Tal não tem sido a quantidade de resultados que aparentemente põe em causa a própria teoria do Big Bang. Quando falamos do Big Bang, falamos de um livro com vários capítulos, o melhor livro que nós temos até ao momento para explicar a evolução do universo. Não o nascimento, mas sim a evolução do universo. E cada capítulo acaba sempre por ter algum tipo de projeção teórica ou algumas questões que a tecnologia ainda precisa de evoluir para provar, encontrar as provas daquela teoria, daquela parte do livro que ainda procura verificação. E é o que acontece neste caso. Nós vamos a ver um conjunto de galáxias que o universo tinha apenas 900 milhões de anos, quando vemos as luzes destas galáxias. É do telescópio Webb, mas também tem ajuda de outros telescópios e leva-nos até a uma altura da teoria Big Bang chamada Era da Reionização. Quando olhamos para as primeiras centenas de milhões de anos do universo, muito quente, com gás de hidrogênio que tornava o universo opaco, difícil de visualização. Mas depois diz-nos a própria teoria Big Bang que, passados os primeiros milhar de milhões de anos, o universo transforma-se, torna-se transparente. A luz consegue finalmente chegar até aos nossos telescópios. O que é que aconteceu nesta transição? É isso que a teoria Big Bang diz. E é aquilo que agora o James Webb comprova. Diz a teoria Big Bang que foi nessa altura que aparecem as primeiras estrelas, as primeiras galáxias. E, muito provavelmente, o facto da sua radiação ultravioleta poderosíssima, a sua luz das próprias estrelas, terá alterado o próprio ambiente do universo. Dizia a teoria. Agora, o que é que dizem as observações? Sim, é verdade. Foi mesmo isso que aconteceu. O que o Webb fez, em conjunto com outros telescópios terrestres, foi olhar para aquele conjunto de galáxias que ainda por cima, Daniel, foram iluminadas. Sim, porque convém ter um bom farol para ver o que é que se passa. E esse farol foi um quasar, um dos mais maciços que nós conhecemos no universo. Quasar é um buraco negro no coração de uma galáxia, gigantesco, um dos maiores que se conhece, cerca de 10 mil milhões de vezes a massa do nosso Sol, e que à sua volta tem um disco muito quente. Se é muito quente, quer dizer que é muito brilhante. E iluminou então um conjunto de galáxias que algumas delas estavam naquela transição do universo opaco para o universo transparente e permitiu mostrar, de facto, que essa radiação conseguiu aquecer de tal forma o universo à sua volta, ionizar este hidrogênio. Atenção, para quem está lá em casa, ionizar quer dizer alterar os átomos de hidrogênio de modo a torná-los transparentes, a permitir que a luz passasse. E, portanto, nós estávamos à espera deste dado para pormos aqui um selo de, quase um selo de qualidade, digamos assim, neste capítulo do Big Bang, que a reionização, que o universo transformou-se para transparente devido à ação das primeiras estrelas, das primeiras galáxias. E como é que eles viram isto? Imagina um balão de ar quente, vamos falar, um balão de São João, com uma ervilha lá dentro. A ervilha é como se fosse a galáxia. O que eles viram foi aquela galáxia, aquela ervilha, com a sua energia das primeiras estrelas, a tornar transparente todo aquele gás quente à sua volta de hidrogênio. Isto é um resultado absolutamente extraordinário e que nos mostra então que, sim, foi transformador o aparecimento das primeiras estrelas, das primeiras galáxias. Vamos continuar a falar rapidamente de coisas transformadoras porque é outra história que nos mostra, que nos leva, aliás, confesso, uma das paisagens cósmicas que eu mais gosto. Tem um nome que, se calhar, muitos que estão lá em casa não gostam. Tarântula. Vamos até à nebulosa da Tarântula, que está situada aqui numa galáxia anã, satélite da Via Láctea, Grande Nuvem de Magalhães. E, agora, os resultados do telescópio espacial Sofia. Sofia era aquele telescópio que estava a bordo de um avião que olha, sobretudo, o comprimento do infravermelho. E o Sofia analisou os campos magnéticos desta maternidade de estrelas muito maciças, em particular esta zona central que nos estamos a aproximar neste vídeo. Quando olhamos para esta estrutura, parece-nos que aquilo tem menos massa do que se pensava. A pressão do gás até é inferior àquilo que nós pensamos que deveria existir naquela zona. Dito de outra maneira, aquilo não deveria existir. Aquela estrutura deveria, pura e simplesmente, sucumbir, digamos assim, às leis da física. O que eles descobriram foi que o campo magnético é tão poderoso,
tão complexo em algumas zonas que consegue estar em luta direta. Olha, isto é uma animação precisamente dos campos magnéticos, das linhas do campo magnético, que consegue estar em luta com a força da gravidade, Daniel, e que impede que esta estrutura toda colapse. E, a certa altura, é tão poderosa esta interação que até impede a formação de estrelas, porque impede que a gravidade colapse. Mas, em algumas zonas, esse campo magnético não é assim tão poderoso. Quem é que ganha aí? A gravidade. E, portanto, pode dar origem à formação de novas estrelas. E, portanto, isto é uma tapeçaria de cores que nos mostra também esta luta entre forças fundamentais da natureza, neste caso entre o eletromagnetismo e a gravidade. Muito bem. Da última vez que estivemos aqui juntos, falaste de Encélado, que é uma lua de Saturno, e agora trazes mais novidades. Com o mesmo protagonista. A missão Cassini, que terminou em 2017, os cientistas ainda estão a estudar os últimos dados da Cassini. Um dos últimos dados diz que, quando passou por algumas das plumas e autenticamente cheirou e analisou alguns dos grãos de poeira dessa pluma que é injetada da superfície de Encélado, eles descobriram grãos que continham, imagina, fósforo, sob a forma de fosfato. Ora, o fósforo para a vida é absolutamente fundamental. Se não fosse o fósforo, nós não estaríamos aqui. Não estamos com isto a dizer que foi encontrado, ou dar a entender que foi encontrada vida em Encélado. Não, nada disso. O que estamos aqui a dizer é o seguinte. Neste estudo, e de acordo com a projeção feita por esta equipa de astrónomos, o que se encontrou aqui foi fósforo, sob a forma de fosfato, que até pode ter uma concentração cerca de 100 vezes superior àquela que nós encontramos nos oceanos da própria Terra. Ora, estamos aqui a falar de mais um elemento químico da vida, ainda por cima em grandes quantidades em Encélado. E, sobretudo, se calhar, em águas alcalinas. Mais um ingrediente fundamental para a vida como nós conhecemos aqui na Terra. É um estudo que, apesar de tudo, tem aqui algumas fragilidades. Este fósforo foi encontrado numa pequena quantidade de números de grãos de poeira, mas, de qualquer forma, permite fazer toda esta extrapolação. E existe, de facto, fosfato ali, existe, de facto, ali átomos que correspondem àquilo que nós encontramos na nossa vida. Há um outro resultado desta investigação que é igualmente muito interessante. Olhando para toda a química que nós já encontramos em Encélado, ela diz-nos que, eventualmente, Encélado pode ter sido criado em zonas mais distantes do Sistema Solar, em zonas onde, por exemplo, estão os cometas. Cometas que também têm muita desta química que nós estamos a encontrar em Encélado. Mas, se porventura Encélado nasceu na zona dos cometas, então poderá também estar repleto daquilo que os cometas também têm muito no seu interior. Cerca de 50% do interior de um cometa é feito de matéria orgânica. E, portanto, será que Encélado, por ter nascido também numa zona onde havia muita concentração de matéria orgânica, já sabemos que tem um oceano, já sabemos que tem fosfatos, tudo parece apontar que estamos perante mais um candidato número 1 à preferência dos astrobiólogos para eventualmente tentar alguma forma de vida. Uma vez mais, não estamos a dizer que há vida, estamos a dizer que encontramos cada vez mais elementos que compõem a vida. E a astronomia é cada vez mais feita de detecções químicas. E agora vamos rapidamente para um exoplaneta que é um velho conhecido dos astrónomos, é um exoplaneta completamente doido do ponto de vista térmico. Estamos a falar do WASP-76b. Ele está tão próximo da sua estrela. Assim, tem um nome bastante interessante. E ele está tão próximo da sua estrela, tão próximo que, para teres uma ideia, o lado que está constantemente voltado para a estrela tem a módica temperatura de 2000 graus Celsius. E encontramos agora na sua atmosfera os elementos que fazem parte, a química que faz parte das rochas. Em planetas tão quentes como estes, aquilo é tudo vaporizado. Sim. E é tirado para a atmosfera. E, portanto, nós estamos a falar de um exoplaneta onde já foi encontrado na sua atmosfera coisas lindas como sódio, potássio, lítio, níquel, manganês, crómio, magnésio, vanádio, bário, cálcio e ferro. Estamos a falar de um exoplaneta em que pode chover ferro. E trago aqui só para ver a diversidade que nós temos de exoplanetas. Não temos nenhum como este no nosso planeta, mas é à custa destes exoplanetas exóticos que nós percebemos melhor a formação e a evolução de planetas. Muito bem, e vamos avançar para o vídeo da semana, a sugestão que costumas trazer, nos mostra que o universo continua a crescer. Não é uma imagem da semana, são 2 milhões de imagens da semana, porque são 2 milhões de objetos que foram agora disponibilizados a astrónomos de todo o mundo pelo Dark Energy Spectroscopy.
É um instrumento que, isto é obviamente uma animação desses dados científicos, é um instrumento que foi desenhado para estudar a energia escura, perceber o que é energia escura. Estamos a falar do maior componente do universo, mais de 70%, nós não sabemos o que é. Pura e simplesmente não sabemos do que é feita a energia escura. Mas enquanto tenta analisar o que é esta energia escura, este instrumento dá também muitos outros dados de muitos outros objetos que nós temos no nosso universo. Olha, estamos a falar de 80 terabytes de informação, que vem mais de 2.480 exposições feitas ao longo de 6 meses. E que agora, Daniel, isto é um tesouro para qualquer astrónomo, porque eles vão, obviamente, analisar toda a cascata de dados que estão aqui reunidos. Falámos há bocado da Cassini. Cassini acabou em 2017 e ainda estamos a trabalhar esses dados. É o que funciona, é o que também origina estes grandes projetos. Dados brutos que serão trabalhados ao longo de anos, ao longo de décadas. E este conjunto de objetos, mais de 2 milhões de objetos que agora estão disponíveis para os astrónomos, já deu origem a algumas observações interessantes, como, por exemplo, encontrou um conjunto de estrelas que parecem quase refugiadas, que estão a cair em direção à galáxia de Andrómeda. Portanto, repara como é que um instrumento desenhado para estudar energia escura mostra-nos também estrelas que estão a caminho da galáxia de Andrómeda. É disto que a astronomia também é feita. Utilizar valências de um telescópio que não tem nada a ver com, neste caso, a astronomia estelar, foi desenhado para energia escura, mas que dá muitos bónus, dá muitos doces a astrónomos de outras áreas. Muito bem, Miguel, aqui ficaram as novidades desta semana em termos de estudo do universo. Um bom domingo para ti. Obrigado, igualmente.